Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Vão entrando, que a gente já vai começar, tá bom? Oi, Sirlene, Suzana, Keila, Camila. Sejam bem-vindas, meninas. A gente já vai começar. Vamos esperar um pouquinho aqui. Esperar o Instagram aqui avisar o pessoal que a gente está entrando aqui na nossa live. Oi, Silvana. Vamos dando oi aí, pessoal. Boa noite, boa noite. Hoje a gente começa a nossa Semana da Mamãe, uma semana muito legal, que nós vamos conversar assuntos muitos relevantes aqui sobre a maternidade, né? Teremos muitas convidadas. Oi, Wanda. Olha eu chutando o tripé aqui, gente. Vamos começar então. Boa noite, boa noite. Boa noite. Gente, eu vou pedir para vocês, antes da gente começar, para vocês irem compartilhando com as mamães, as amigas de vocês, para virem para cá, para a gente conversar hoje sobre um assunto muito especial, tá bom? Nós temos uma convidada, a pastora Zenília, que estará aqui conosco, então que você já vai compartilhando aí com as suas amigas, chame elas para cá também, tá bom? Para a gente começar. Então vamos lá, gente. Boa noite, sejam todas bem-vindas à nossa live de abertura da Semana da Mamãe, uma live que está aí recheada de coisas boas, conselhos, história de vida da nossa convidada especial de hoje, que será a pastora Zenília, pastora da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a minha pastora, né, esposa do pastor Jovair, aqui de Naviraí, tá? Logo mais eu vou estar chamando ela para entrar aqui conosco, tá bom? Então nós teremos, gente, estou olhando aqui para ver, o pessoal tá dando oi, boa noite, isso mesmo. Sejam todos bem-vindos, tá? É uma alegria ter vocês aqui. Já faz um tempo que a gente não se encontra pelas lives, né, aqui no meu Instagram, mas hoje, nessa semana especial, a gente vai estar aqui juntinhas para conversar sobre os desafios da maternidade, tá certo? Então, gente, a nossa semana todos os dias, nós vamos estar aqui às 20 horas, somente amanhã, que a nossa convidada, ela é do Rio Grande do Norte, e aí a questão de fuso horário, né? Então, nós vamos fazer às 19 horas amanhã. E os demais dias vai ser todos às 20h20, nós vamos estar aqui conversando sobre vários temas que atravessam a maternidade, tá bom? Nós vamos ter também, gente, um sorteio muito especial, só que vai ser sábado, tá? Então vocês fiquem aqui, acompanhem com a gente esse desafio, nós teremos materiais, atividades práticas, que eu vou estar encaminhando no grupo do WhatsApp, se você ainda não entrou, que você desejar receber o resumo das lives e atividade, você precisa estar nesse grupo do WhatsApp, tá? Sempre ao final das lives, eu vou estar encaminhando
esse material para vocês estarem participando e ter também este resumo, tá certo, gente? Então, aí no sábado nós teremos também, né, uma live. A Semana da Mamãe vai até sexta-feira, mas no sábado é uma live especial, digamos assim, de encerramento, onde será feito o sorteio. Eu vou estar finalizando com o tema A Culpa Materna. E a Priscila Mello será a mediadora da live do sábado, tá? Que nós vamos ter o sorteio. Dito isso, gente, então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Gisele Tavares, eu sou formada em pedagogia, tenho mestrado e também doutorado em educação, e eu trabalho na educação já há mais de 10 anos como professora, já passei pela coordenação pedagógica, ensino superior, e atualmente eu também trabalho como professora, tá? E também como educadora parental, ou seja, eu ajudo mães, ajudo pais a lidarem com os desafios da criação de filhos. O meu foco maior agora está sendo para as mães, tá? Então, através dos meus trabalhos, meus serviços de atendimento individual ou em grupo, eu ajudo as mães a lidarem, né, de uma certa forma mais leve, mais equilibrada emocionalmente com os desafios da maternidade, tá bom? Eu também sou palestrante e escritora desta obra aqui, a qual eu sou coautora. E amanhã, nossa convidada é a Janaína Sá, ela também é coautora nesta obra. Ela é especialista em autismo, tá? Então, é um assunto muito importante para a gente também aprender sobre este assunto, tá? Então, eu trabalho também como escritora, como eu disse, né? Tenho outros livros digitais e estão todos disponíveis também, e nós vamos estar sorteando alguns desses livros também no sábado, tá? Então, gente, eu sou casada também, tenho a minha filha, que agora está completando 1 aninho, a Estela, e o meu trabalho com a educação parental começou desde 2021, justamente para auxiliar os pais das minhas crianças nas escolas. Então, de lá para cá, eu venho trabalhando com a educação parental, trabalhando com as famílias, aplicando também na minha vida pessoal, e tem sido algo muito transformador, tem sido um novo caminho para nos guiar, né, na maternidade, no auxílio aos pais também nas escolas. E eu venho trabalhando com palestras também nas escolas, nas igrejas, falando sobre vínculos familiares, sobre a parentalidade de modo geral, mas eu sou especialista em autoconfiança materna e infância, que é o que vocês encontram aqui também no meu Instagram, que eu compartilho com vocês as dicas, orientações relacionadas à maternidade, especificamente a pais, mães que têm filhos de 0 a 6 anos de idade, tá bom? Então, gente, vamos ver se a nossa convidada já está aqui, a pastora Zenília. Hoje nós vamos falar sobre a fé, a espiritualidade, né? Como que a nossa fé, ela impacta na criação dos nossos filhos. Vamos conversar um pouco sobre isso? Então, eu vou chamar aqui a pastora, tá? Vamos ver se ela está por aqui. E coloquem aqui para mim, gente, vocês são todas aqui de Naviraí? Vocês que estão aqui ao vivo, vão colocando de onde vocês são. Coloquem também quantos filhos vocês têm, tá? Coloquem aí para mim, para eu conhecer um pouco mais vocês, tá? E não esquece de chamar a amiga. Vai, já compartilha aí para chamar ela para cá. Vamos lá, vamos chamar a pastora Zenília. Ela está aqui. Vamos ver aqui, cadê a pastora Zenília? Estava dando muito certo. Agora eu falei para ela, vamos entrar que vai dar certo sim. Ai, olha ela aí. Bem-vinda, pastora Zenília. Ai, é um prazer recebê-la aqui. Ai, o prazer é todo meu. Que bom, pastora. Eu conversava com o pessoal, né? E a senhora hoje foi a nossa convidada especial para a gente conversar sobre a fé, sobre a espiritualidade, como que a fé ela pode impactar a criação de filhos. E é claro que é de uma forma muito positiva, não é verdade? Porque quando nós temos fé, quando nós temos Deus na nossa jornada,
a jornada ela fica mais leve, né? Com Então, pastora, certeza. para a gente começar, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho quem é a pastora Zenília, sobre as meninas, né? Os filhos, um pouquinho quem é a pastora e a família da pastora, falar um pouquinho sobre esses pontos para a gente começar. Ah, sim. Então, gente, sou uma mãe feliz, orgulhosa. Sou Zenília e fui mãe aos 17 anos de idade e fui muito bem criada por uma mãe maravilhosa e eu acho que é por isso ela tinha essa fé, né? E ela nos criou a mim e as minhas irmãs muito bem. E o tempo, foi pouco tempo que ela viveu conosco, mas nos deixou assim exemplos maravilhosos de como ser mãe de verdade, como ser mãe, como ser mulher, ser esposa, tudo. Então, assim, fui muito bem criada e eu sou essa Zenília aí, pastora, que tem esse título, né? Mas meu esposo é o pastor já há quase 30 anos e a gente está aí nessa lida e essa sou eu. Muito bem, pastora. E vocês já moram aqui na Viraí há quanto tempo? E 8 anos. Fez 8 em anos já. abril, 8 anos. 8 anos que a gente está aqui cuidando do rebanho, né? O pastor está aqui cuidando do rebanho do Senhor aqui nessa cidade, na Viraí. 8 anos É, nós estamos aqui. tem sido uma bênção, né, na vida das famílias, das pessoas, né, que se chegam a Cristo através de vocês, Sim, eu né? creio que sim, o resultado, pelo que a gente vê, sim, graças a Deus. Temos a aprovação de Deus, né? Glória a Deus. Que bom, né? Graças a Deus. Nós somos felizes, né, por congregar junto com vocês, a gente vê, Amém. né, a humildade, né, e o temor de Deus que vocês têm, né, com os membros, com as famílias, né? Então, isso é gratificante, a gente louva a Deus pela vida de vocês, aqui Amém, amém. em Naviraí, Glória a Deus. né? Pastora, fale um pouquinho, se a senhora lembra de algum desafio grande que a senhora já passou com as meninas nessa jornada materna, né? Como que foi a chegada delas, que impacto que teve, né? Quando a senhora se tornou mãe, a senhora colocou que foi mãe bem jovem, né? Jovem. Aos 17 Aos anos, 17 né? Então, fale um pouquinho pra gente. Sim, o primeiro desafio é ser mãe muito nova, né? Mas como eu disse no começo aqui, que eu fui muito bem instruída por uma mãe maravilhosa. Então, assim, mas foi um desafio por ser nova, né? Uhum. Aos 17 anos eu fiz aniversário no hospital. Fiz 17 anos no hospital. Ela nasceu um dia antes do meu aniversário. Olha que presentão. Foi o Foi um presente, desafio né? por ser jovem, mas aquilo eu aprendi muito bem como enfrentar esses desafios, né? No dia Sempre a dia no ali. dia a dia, cuidando da filha, sendo muito nova, por sinal, mas nunca deixei esse desafio me dominar, me prender, me deixar sem vencê-lo, porque é um desafio, mas se a gente falar, que eu já vi mães que mesmo pode ser até não precisa ser nova, né? Mas elas encontram um desafio, uma dificuldade e aí já quer desistir. Já vi mãe que não quer amamentar o seu filho, né? Eu já acompanhei pessoas que, né? Então esses desafios a gente precisa vencer, lutar
e não deixar eles, né, nos vencer. Nós temos que vencer eles. E a maternidade é linda, né? Meu Deus, nós mulheres, nós somos privilegiadas, né? Por ter essa coisa tão linda, tão maravilhosa de nós sermos mães, né? De gerar, de poder gerar uma vida. Nós somos privilegiadas. Então, isso é uma coisa assim maravilhosa para nós mulheres. E eu enfrentei esse desafio 3 vezes. A primeira com 17 anos, a segunda com 21 e a terceira com 30. Bem diferente uma da outra, mas com vários desafios, um diferente do outro, mas eu consegui ali vencer esses desafios e foi maravilhoso. Da minha filha do meio, foi a que tive o desafio que ela nasceu bem, com saúde, mas aos 2 meses já ficou enferma, aí ela era doentinha, então enfrentei assim a enfermidade, né? Então já tive que deixar uma filha no hospital, num desafio grande. Na época as mães não ficavam com os filhos no hospital. Então, assim, foi uma luta muito grande. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe ficava com a mais velha e eu ficava na porta do hospital. Por 8 dias eu fiquei na porta do hospital. Eu até me emociono, mas eu ficava lá porque tinha que dar de mamar. E eu não conseguia ir embora e tipo assim, mãe, mas você não precisa vir todas as mamadas. Você vindo 2 vezes, uma vez, não tem problema. E eu falava, não, eu vou ficar aqui. Então, assim, a cada hora que era, agora é hora de dar mamar, eu corria. A menina nem mamava, porque estava no soro, ela estava com pneumonia, né? Então, assim, praticamente não mamava, que ela estava bem, não estava muito bem, né? Bem ruinzinha, não amamentava. Mas, assim, a minha vontade, eu saía chorando, doutora Gisele, do hospital às 8 e... Acho que era 8h30, que era a última mamada, assim, que eu tinha que entrar lá no hospital para dar mamar para minha criança, para minha filha. E eu saía chorando todos os dias e orava e falava, Jesus, tem misericórdia. Me ajuda a que a minha filha saia, né, daqui, porque para mim era uma coisa assim, eu não conseguia dormir. Eu ia para casa para passar a noite. Aí no outro dia cedo, à noite eu chegava do hospital, passava lá, via minha outra filha, a mais velha, que estava com a minha mãe, para me ver ela, que no outro dia cedo eu não ia ter tempo de vê-la, porque eu precisava pegar um ônibus para ir para o hospital, isso em Campo Grande, na Santa Casa, há 31 anos atrás. E era assim, então foi uma luta, 8 dias. E foi, mas a gente venceu, glória a Deus, a fé, né, maravilhosa. E essa foi uma das dificuldades também. Aí teve a terceira, que aí fala, já teve 2, né, tá tudo certo, é maravilhoso. Nossa, você já tem experiência, gente, é muito... Você só tem uma, você ainda não teve a experiência da segunda. Mas você pensa assim, agora eu já sou. Não é nada. Já Meu Deus! Aprendi, né? Já aprendi tudo. Não. Parece que assim, a mãe é tão engraçado. Lógico, você tem aquela experiência, não de cuidados, que isso aí, tudo, né? Tudo bem, você pega uma experiência, sabe dar um banho, você sabe. Mas assim, é um desafio ser mãe, né? E assim, aí veio a mais nova, a caçula, depois de 9 anos veio a caçula. E eu tinha muito medo de engravidar novamente antes dela, porque eu sempre fui fofinha, gordinha, né? E nas minhas gravidez eu engordo muito, eu engordava muito, 25 quilos, 30 quilos. E aí aquela preocupação, né? Mas engravidei. Engravidei, evitando, e Jesus me deu a caçulinha dessa maneira. E aí eu falei pro Jovair, né, meu esposo, falei, eu vou morrer, porque
a pressão alta, vou engordar muito. Aí ele falou, não vai, vai dar certo, tudo certo. E a gente enfrentou esse desafio aí, essa gravidez maravilhosa. Eu emagreci 14 quilos na gravidez. Olha que bênção, né? Filha caçula, quando Deus está no... Né? E eu não tive nenhum problema de pressão alta, eu emagreci 14 quilos na gravidez e a filha que nasceu com maior peso. Olha. Você vê como que é, né? Então, assim, foi um desafio também essa e assim, e as minhas filhas estão aí. Umas bênçãos, né? As bênçãos do Senhor. E eu sou feliz por tê-las em nossas vidas. Que vai nos revestindo de força, né? Vai aperfeiçoando o nosso caminhar, né? Em todas as áreas da nossa vida. Igual a senhora falava, né? Cada filho vai ser diferente, realmente, né? Cada filho é único, cada mãe é única, né? Não existe também. Às vezes a gente vê muita coisa aqui no Instagram, modelo de mãe ideal, a mãe perfeita, né? Nós vamos falar muito disso ao longo aqui da nossa semana. Não existe, né? A mãe ideal é você. Você é a mãe ideal para o seu filho. Né? A gente tem que ser a mãe que os nossos filhos precisam. Eu tenho que ser a mãe que a minha Estelinha precisa. É verdade. Eu não preciso me comparar com outras mães, né? Claro que, igual a pastora, tem toda uma experiência de vida, uma jornada. Então, a gente usa a senhora, a minha mãezinha, né? Que já tem uma experiência de vida. Então, a gente usa os exemplos de vocês para a gente aprender ainda mais, né? E os desafios, eles são enormes, né? Cada fase do desenvolvimento dos filhos, do crescimento, é uma fase, né? A gestação tem os desafios, ao nascer tem os desafios, ao crescer tem os desafios, né? Nunca para os desafios. Assim, nunca para. Nunca para, mãe vai ser sempre mãe, eles casam e eles trazem mais uma filha ou um filho para dentro de casa, que vai, em vez de diminuir, vai aumentar, né? A nossa preocupação, os desafios, e é bem assim. É verdade. Mas eu digo sempre, né? Eu compartilho aqui com o pessoal, que a maternidade, né, filhos, é o projeto mais importante da vida de um homem e de uma mulher. Com certeza. Né? É o projeto mais desafiador, o que mais vai te dar dor de cabeça, mas é o que mais vai te trazer alegria também. Né? É verdade. A senhora mesmo pode dizer isso, eu ouço minha mãe falando, meu pai falando, né? Nós somos tudo para eles. A gente faz, né? A gente fez deu muita preocupação, às vezes, ao longo do crescimento, até virar adultos, mas os pais, os filhos são tudo, né? São tudo. São é verdade. Tudo para os pais. E a mãe, meu Deus do céu, né? A mãe, ela é essa que o filho nunca sai, né? O filho sai de casa, mas ela tá junto. Ela quer ir junto, ele né? sai de casa, da casa aqui, né? Mas da casa coração, ela nunca sai. Nunca sai. Vai continuar, nunca. Vai ser sempre o filhinho da mamãe, né? A filhinha da mamãe. É meu bebê, eu não gosto que a gente fala, né? Mas eles continuam sendo. É verdade, pastora. E é muito lindo quando a gente tem Deus, né? É muito importante, porque é pesado, né? A maternidade é linda, é maravilhosa, os filhos são presentes de Deus para nós, né? Mas os desafios vêm. E quando a gente tem, né, Deus na nossa vida, nossa fé fortalecida, porque nós temos também altos e baixos, mesmo sendo cristão, né, pastora? Nossa vida é uma montanha, né? Uma montanha russa. A hora a gente vai estar na paz, a hora a gente vai estar na guerra, sim. Só que a palavra de Deus nos diz que a gente vai ter, sim, os momentos difíceis, mas que era pra gente resistir os dias difíceis. Que a gente ia vencer, né? Porque Ele passaria e passa com nós em todos os momentos difíceis. Né? Imagina que com Deus, né? Às vezes não é fácil. Imagina quem não tem Deus, né, pastora? Meu Deus, é verdade. Deus, ele vai nos fortalecendo. Né? Eu não consigo imaginar, né, uma família que não tem um guia, né? Deus como
o seu guia É de vida. verdade. Né? Eu também, muito difícil. Porque sem ele, eu acredito que seja muito difícil. Com ele a gente passa. Tá difícil, mas a gente passa. Né? E assim a gente vai vivendo a nossa vida, a nossa jornada. É verdade. Né? Enquanto mães, enquanto esposas, enquanto profissionais, né? A gente vai vivendo. Pastora, e só para a gente ir, né, aprofundando mais, o que para a senhora significa a fé materna ou a espiritualidade materna? Para a pastora, o que a senhora acredita que é? Tudo. A fé Tudo, né? porque a nossa fé é quem que faz a gente ver além daquilo que a gente fala. Mesmo que você olha, tá difícil, não tá meio complicado, mas a fé te motiva a continuar. Não, vai dar certo. Esse projeto é lindo. Então, para mim, é isso. Fé é tudo na nossa vida. Com fé, com certeza, nós vamos vencer todos os desafios da maternidade. Com a fé, nós vamos criar os nossos filhos bem, porque nós estamos ensinando eles também com o nosso exemplo de fé. Então, para mim, a fé, ela vem assim, cabe em primeiro lugar aí. Se você tem fé, com certeza, você vai ter a sua família, os seus filhos bem criados, bem ajustados, e é isso. Para mim é isso. A fé é isso. Você vê além, você mesmo diante das dificuldades, você consegue enxergar a sua obra, a sua obra-prima, o seu, sabe, assim, é maravilhoso, né? Então, para mim, a fé é tudo. A fé, ela é um valor fundamental que nós, né, mães, devemos ensinar aos nossos filhos. Com certeza. Porque quando a gente casa, a gente vem com os valores de casa, né, dos nossos pais nos ensinaram, aí a gente casa, a gente vai criar os nossos valores familiares, né, também, junto com esses que a gente traz, né, das nossas raízes, a gente casa e vai criar os nossos valores familiares, que nós queremos passar para os nossos filhos, né? Então a fé, ela é um desses valores fundamentais, que eu acredito que seja assim o alicerce, né, pastora? O alicerce da família, né? Porque com a fé, através da fé, nós mães, eu penso que nós podemos, né, acessar a nossa identidade, reconhecer em Cristo quem realmente nós somos. Né? Quando nós temos essa fé, nós somos fortalecidas, né? Nós acessamos essa essência, no nosso íntimo do nosso ser. Né? A espiritualidade, ela vem para nos fortalecer. Fortalecer, né? Com certeza. E nos guiar mesmo. E é fundamental para a gente transmitir para os nossos filhos. Né? A fé em Deus. Né? Fé em Deus. A nossa fé em Deus. E a fé... deixa eu só olhar aqui, que tinha umas perguntas a gente seguindo, que o pessoal fala, desafios são muitos e tal. Realmente são muitos os desafios maternos, né? Aí a Mi colocou aqui, era aí que eu já coloquei o dedo aqui e já baguncei. Aí, voltou. Ela colocou sobre os desafios, né, de mudança de cidade, né? Eles acabaram de se mudar. Realmente, a fé, ela nos acompanha em todos os desafios, né? Então, a mudança de cidade é buscar ainda mais, né, a presença de Deus, alinhar com as crianças, já antes, durante e depois da mudança, né? É verdade. E esse processo de adaptação. E eu enfrentei muito isso, porque por ser a minha filha ser filha de pastor, então a gente mudou muito. Como que a senhora lidou com tudo isso? Aí já vai ajudar na resposta dela. Meu Deus do céu, não é na oração mesmo. É orando.
e falar com Deus, Deus toca, Deus faz, fala com ela. E é orando, é na oração, porque quando eu tinha elas todas em casa, as duas mais velhas, então assim, a gente teve nós mudávamos na mesma cidade, mas mudávamos de igreja, de congregação. E era. Não, aí tem gente que imagina que. Não, então é fácil, que ficou na mesma cidade. Só que mudava a igreja. Então, para elas também foi muito difícil. Elas São sofriam. outras pessoas, né? Porque mudava as amigas. Tipo assim, a amiga que ela via todos os cultos, ela não ia mais encontrá-la, porque se fosse uma congregação mais longe, ia mudar até de escola, porque aconteceu isso. Então, assim, foi muito difícil. Mas aqui e depois nós mudamos para Brasilândia, e lá nós ficamos 11 meses, né? 11 anos. Então, as mais velhas já tipo assim, elas já cresceram, já entendeu e pronto. A Kathleen, que é a caçula, aí chegou lá com 3 meses e saiu com quase 12. E aí, ficou bastante tempo. Brasilândia? Brasilândia. Aí nós viemos para Primavera, São Paulo. E aí, Rosana, né? Primavera, São Paulo ali. E aí, onde foi que ela baqueou. E a mãe tá ali junto, sabe? Não, filho, vai dar certo, vamos dar. Mas não, foi muito difícil. Mas, falando para Michele aí, você vai conseguir, Michele. Vai dar certo. Ora, de Jesus, e né? vai orientando, vai dar certo. Né? A gente vai mostrando algo e é desse jeito, orando e falando, Senhor, tem misericórdia, olha para essa menina, olha para esse meu filho, ele precisa se habituar nesse lugar, porque eles são meus, são teus, e eles têm que estar junto comigo. Então, e o Senhor vai dando direção, arruma uma amiga, logo eles vão entender e vai dar certo, que nem como deu para mim com a Kathleen. É um processo, né, pastora? É um processo que vai doer um pouquinho no começo, mas depois vai virar, vai se ambientar, né? Com certeza, com certeza. No final dá tudo certo. Começa a conhecer começa a interagir com as crianças na escola, vai começando novos amiguinhos, até na própria igreja, né? Vai conhecendo, que na nossa igreja nós temos envolver. Uma coisa você precisa se envolver. Nós, cristãos, nós temos que nos envolver. Quando a gente muda de cidade, muda de uma igreja para outra, ou de um bairro até para o outro, tem os seus desafios. E o que você, como cristão, nós temos a igreja, que é o nosso refúgio, que é, né? E se você muda, fala, tá tão triste, fica em casa, não. Você tem que levar os seus filhos, você precisa ir e se envolver nos trabalhos, naquilo que a igreja nos proporciona, né? Para ficar mais leve essa mudança. E aí você vai seguindo e fica mais leve. E se envolva. Tem que se envolver. Né? Se envolver. É verdade. Nós temos o departamento, né, das crianças em todas as nossas igrejas, então é uma porta de entrada para poder, né, as crianças continuarem nesse processo, né? Porque Gisele, eu nasci num lar cristão, quando eu nasci, meu pai já era presbítero. Então, na minha época, só tinha escola dominical para as crianças, não tinha essa salinha. Nós vimos era preparado hoje. Hoje não, hoje nós temos, né, as tias que nos ajudam, né, tem um ministério infantil. Meu Deus, a gente fica assim, e os pastores hoje acordaram, né, que as crianças não é a igreja do amanhã, ela é a igreja de hoje, ela está participando hoje, né? Então, assim, eles investem nesse departamento e abriu a mente mesmo, né? Então é maravilhoso. E na minha época, não, você tinha que ficar ali, eu via culto de doutrina, era culto fechado, porta fechada, era bem difícil. E as crianças, sabe, assim, né? Estamos aqui. Somos raiz, vencemos. Isso mesmo. Estou olhando aqui, não tem mais nenhuma pergunta. Isso, ao longo a gente vai
respondendo, pessoal, e a gente vai continuando conversando e no final a gente vai respondendo, mas não tem nenhuma pergunta aqui. Agora não, parece que não. Parece que não. Então, é isso mesmo, né? A espiritualidade é isso, é o valor fundamental, né, pastora? Que toda família precisa ter. Nós temos a fé em Deus. Talvez você que está nos assistindo tenha fé, né? Não tenha essa mesma fé, né? Mas que você possa ter, né, a oportunidade de se aproximar, né? De ter fé, né? De ter Jesus na sua vida. Porque nos dias que nós estamos vivendo não está fácil. Não tá. E sem Jesus fica mais difícil ainda. difícil. Nós temos as tecnologias, né, que uma ferramenta, são ferramentas maravilhosas para a gente trabalhar também pedagogicamente com as crianças, nas escolas, até em casa, mas tem também os cuidados que a gente precisa ter, e a gente percebe, né, eu enquanto educadora parental, o quanto que muitos pais, muitas mães estão se perdendo, porque na medida que a tecnologia é também um refúgio para as mães, eu entendo perfeitamente, para às vezes lavar uma louça, lavar a casa, meu Deus do céu, tem dia que aqui fica assim bagunçado, eu falo, Senhor, misericórdia, deixa eu respirar, né, vamos fazer isso, a gente divide, graças a Deus, o Edmar me ajuda muito em tudo, lava a louça, faz comida, lava a casa se eu precisar, né, que às vezes a minha rotina é mais corrida do que a dele, olha a Estela, um olha, o outro olha, para a gente poder dar conta, né? Sim. Mas tem dia que a gente não dá conta de tudo. Não dá. E seu filho é prioridade, né? O filho é prioridade, né? E muitas vezes eu não uso, né, as tecnologias com ela ainda, né? Porque a gente está fazendo todo um trabalho, um esforço, procurando, né, adiar cada vez mais, a partir dos 6 anos, porque faz mal isso e faz aquilo. Mas eu sei que nem todas conseguem. Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, né? Eu sei que é um esforço muito grande. Eu falo isso com muita humildade, porque eu conheço a realidade, né? Das mães na escola, né? Dos familiares, dos amigos. Eu sei que é muito desafiador. Esse é um dos grandes desafios de hoje, né, que a gente está falando aqui. A tecnologia, né? Que a gente precisa ter. Mas também, se a gente não ter cuidado, vira uma maldição, né? Uma coisa assim que a gente precisa cuidar. Porque acaba entrando de uma forma, né? E pode ser brecha para o maligno também, né? De uma certa forma, falando já dos adolescentes, né? Por isso que é importante a gente ter esse equilíbrio, essa organização, por mais que seja difícil, para alinhar os filhos desde pequeno na consciência do uso, né, dessas tecnologias, que é um dos grandes desafios, né? Mas a maternidade é isso, né? A maternidade, a fé materna, é a gente olhar para os nossos filhos, né, pastor, e agradecer a Deus todos os dias por eles, né? É agradecer enquanto eles estão dormindo, a gente está intercedendo. Eu até me emociono, agradecendo, né? E é lindo demais, né? É lindo demais quem tem esse privilégio, porque nem todas podem ser mães. Podem ser, né? É verdade. Isso, mães, hoje o desafio é grande, mas você pode mudar isso com a sua oração, né? É verdade. Quando você acordar na madrugada e o filho está tudo bem, a filha está tudo bem, mas vai lá, ora com ele, ora na cabeça dele, ora na cabeça dela e profetiza que ela vai ser uma bênção, que ele vai ser uma bênção, que a tecnologia vai vir para a vida dela só para ajudá-la. E é isso, nós temos que orar para os nossos filhos. Né? Eu vejo a minha filha, Cálita, ela sempre fala, mamãe, eu vou lá, tem dia que eu perco o sono, vou lá, oro na cabeça dos meus filhos. Filho, você vai ser um homem, um grande homem de Deus. Você vai ser isso, você vai ser um músico, você vai ser pastor, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser um homem bom na sociedade, um bom esposo. E eu acho assim, lindo, ela fala assim, eu já oro até